Vamos então resolver a ficha número 20 do caderno de fichas. Esta ficha tem 4 perguntas. Vamos então começar pelo primeiro problema. Neste problema, o enunciado diz-nos o seguinte: numa padaria confeccionaram-se 750 pães de manhã e 1250 pães de tarde. Quantos pães ficaram por vender, sabendo que foram vendidos ao longo do dia 1935 pães? Começa por apresentar uma estimativa do resultado e depois o cálculo pelos valores exatos. Pôs o ouvido para resolver a questão, depois já mostra a solução. Vamos então ver. Numa padaria confeccionaram-se 750 pães de manhã e 1250 pães de tarde. Portanto, de manhã 750 pães e 1250 pães de tarde. Quantos pães ficaram por vender, sabendo que foram vendidos ao longo do dia 1935 pães? Portanto, os pães são confeccionados no forno, fizeram-se 750 de manhã e 1250 de tarde, isto foi para as prateleiras para serem vendidos, foram apenas vendidos 1935, quantos pães é que não foram vendidos? Portanto, já estás a ver que temos que fazer uma conta de subtração. Portanto, a quantidade de pães para vender é a quantidade de pães fabricados menos a quantidade de pães vendidos. Vamos então ver a resolução de duas maneiras. A primeira, fazendo os arredondamentos. Vamos arredondar então os 750 pães às centenas. Portanto, recordamos que o número que queremos arredondar é o 750, 7 centenas e 50 unidades. Portanto, a centena anterior é 700 e a centena posterior é 800. O valor médio entre a centena anterior e a posterior é de 750. Como o nosso valor é igual a 750, significa então que o arredondamento é efetuado para a centena posterior. Portanto, 750 arredondado à centena mais próxima é 800. Correto? Vamos então ver o arredondamento de 1250. Portanto, queremos arredondar o número 1250, que são 12 centenas e 50 unidades. A centena anterior é 1200, 12 centenas. A centena posterior é 1300, ou seja, 13 centenas. O valor médio entre a centena anterior e a centena posterior é 1250. Como o nosso número coincide com esse valor médio, significa que o arredondamento é efetuado para a centena posterior, isto é, para 1300. Portanto, 1250 arredondado à centena mais próxima é 1300. E vamos fazer o arredondamento de 1935, for a quantidade de pães vendidos. 1935 tem 19 centenas e 35 unidades. A centena anterior é 1900, são 19 centenas. A centena posterior é 2000, ou seja, 20 centenas. O valor médio entre a centena anterior e a posterior é 1950. Como o nosso número é 1935, é abaixo deste valor médio, significa então que o arredondamento é efetuado para a centena anterior, isto é, para 1900. Portanto, 1935 arredondado à centena mais próxima é 1900. Portanto, feitos os três arredondamentos, vamos iniciar o cálculo por estimativa. Portanto, temos 750, 800, 1250 fica em 1300 e 1985 fica em 1900. Portanto, a quantidade de pães vendidos é 800 mais 1300. Portanto, 0 mais 0 dá 0, 0 mais 0 dá 0, 8 e 3 dá 11 e vai 1, para a ordem das unidades de milhar, 1 e 1 são 2, 2100 pães. Quantidade de pães para vender é a diferença entre o total de pães fabricados e o total de pães vendidos, isto é, 2100 menos 1900. Portanto, tirar 0 a 0 é 0, tirar 0 a 0 é 0, tirar 9 a 1 não é possível, temos que pedir uma unidade de milhar emprestado à ordem das unidades de milhar. Fica então, aqui fica uma unidade de milhar, passam uma unidade de milhar, ou seja, 10 centenas para a ordem das centenas, que somadas a uma que já lá estava faz 11. Tirar 9 centenas a 11 é possível, é 2. Tirar uma unidade de milhar a uma é 0. Portanto, a diferença é 200. Em termos de estimativa, podemos então dizer que a quantidade de pães para vender é de 200 pães. Vamos fazer agora os cálculos exatos. Temos então 750 mais 1250, 0 mais 0 dá 0, 5 e 5 são 10 e vai 1 para a ordem das centenas, 1 e 2 dá 3, 3 e 7 dá 10. Vai 1 para a ordem das unidades de milhar, fica 1 e 1 são 2. Portanto, 2000 pães. Quantidade de pães vendidos, valor real, 1935. Portanto, vamos fazer a diferença entre 2000 e 1935. Tirar 5 a 0 não é possível. Portanto, vamos pedir uma dezena emprestada, mas como também não existe nenhuma dezena, nem existe nenhuma centena, temos que pedir uma unidade de milhar. Portanto, fica ali 1, passam uma unidade de milhar, ou seja, 10 centenas para a ordem das centenas, que somadas às 0 que já lá estavam, faz 10 centenas.
Continuamos a não poder subtrair 5 a 0. Vamos pedir a uma dezena. Continua a não haver dezenas, mas temos centenas. Pedimos uma centena emprestada. Ficam então 9 centenas. Passa uma centena, ou seja, 10 dezenas para a ordem das dezenas. E 10 mais 0 que já lá estava faz 10 dezenas. Continuamos a não poder subtrair 5 a 0. Temos que pedir uma dezena emprestada. Temos lá 10, ficam 9. E passa uma dezena, ou seja, 10 unidades para a ordem das unidades, que somadas às 0 que já lá estavam faz 10 unidades. Então agora já podemos tirar 5 a 10, ficam 5. Tirar 3 dezenas a 9 também é possível, ficam 7. Tirar 9 centenas a 9 também é possível, ficam 0. E tirar uma unidade de milhar a uma unidade de milhar ficam 0. Portanto, a diferença entre 2000 e 1935 é de 65. Resumindo, o que é que nós temos? Temos que, se fizermos os cálculos por estimativa, o número de pães que faltam vender são 200, enquanto se for pelos valores reais são 65. Como nós podemos ver aqui, a diferença entre um método de cálculo e o outro é significativa. 65 pães e 200, há uma diferença de 135 pães, não é? É bastante. Mas, de qualquer modo, dá para entender que as aproximações nem sempre deverão ser feitas para dar resultados mais ou menos reais. Temos que ter em atenção os arredondamentos. Claro que se tivéssemos feito um arredondamento não às centenas, mas às dezenas, provavelmente a diferença entre o resultado estimado e o resultado real seria muito menor, não é? Vamos passar ao segundo problema. Antes de iniciar uma viagem com o pai, o Rui verificou que o conta-quilómetros marcava 16.135 km. No final da viagem, o conta-quilómetros marcava 16.450. Quantos quilómetros percorreu o Rui na viagem com o pai? Começa por apresentar uma estimativa do resultado. Vamos fazer do mesmo modo, utilizando a mesma técnica. Pôs o vídeo para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Antes de iniciar a viagem com o pai, o Rui verificou que o conta-quilómetros marcava 16.135 km. Temos aqui um conta-quilómetros que marca 16.135 km e no final da viagem o conta-quilómetros marcava 16.450. Portanto, a diferença entre estes dois valores vai nos dar a distância percorrida. Portanto, quantos quilómetros percorreu o Rui na viagem com o pai? Os quilómetros percorridos na viagem é a diferença entre os quilómetros marcados no fim da viagem e os quilómetros marcados no início da viagem. Portanto, 16.450 menos 16.135 vai dar os quilómetros percorridos. Vamos então fazer isto de duas maneiras. Primeiro, fazendo o arredondamento do número 16.135 à centena mais próxima. Portanto, 16.135 é um número que é constituído por 161 centenas e 35 unidades. A centena anterior é 16.100, ou seja, 161 centenas. E a centena posterior é 16.200, ou seja, 162 centenas. O valor médio é 16.150. Como o nosso valor está abaixo do valor médio, significa que o arredondamento vai ser efetuado para a centena anterior. Isto é 16.100. Vamos arredondar agora o número 16.450 à centena mais próxima. Portanto, este número é constituído por 164 centenas e 50 unidades. A centena anterior é 16.400 e a posterior é 16.500. O valor médio entre as duas centenas é 16.450, o que significa que, como o nosso número é coincidente, vai ser arredondado para a centena posterior, isto é, para 16.500. Tendo os dois números arredondados, podemos efetuar os nossos cálculos. Os quilómetros percorridos na viagem vai ser os quilómetros marcados no fim da viagem, menos os quilómetros marcados no início da viagem, isto é, no conta-quilómetros. Fica então 16.500 menos 16.100, tirar 0 a 0 é 0, tirar 0 a 0 é 0, tirar 1 a 5 é 4, tirar 6 a 6 é 0 e tirar 1 a 1 é 0. Portanto, a diferença dá 400 km. Em termos de estimativa, como é evidente. Em termos reais, vamos fazer as nossas continhas. Temos então 16.450 menos 16.135. Tirar 5 a 0 não é possível, temos que pedir uma dezena emprestada ao 5, ficam lá 4, passam 10 unidades para a ordem das unidades, tirar 5 a 10 é possível, é 5, tirar 3 a 4 é 1, ou seja, igual a uma dezena, tirar uma centena a 4,
também é possível, é 3. Tirar 6 unidades de milhar a 6 unidades de milhar é 0. E tirar uma dezena de milhar a uma dezena de milhar também é 0. Portanto, fica 315. Portanto, a diferença real de quilómetros percorridos, isto é, a distância percorrida na viagem, é de 315 km. Portanto, resumindo, em termos de estimativa, a viagem tem uma distância de 400 km, enquanto em termos reais é de 315. Portanto, a diferença não é significativa, embora ainda seja uma diferença de 85 km. Não é? Vamos então ver agora o terceiro problema. O enunciado diz-nos o seguinte: no início de um jogo, o Ivo tinha 154 pontos. Depois ele perdeu 18 pontos e de seguida perdeu mais 39. Com quantos pontos ficou o Ivo no final do jogo? Pôs o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Portanto, no início do jogo, o Ivo tinha 154 pontos. Depois ele perdeu 18 pontos, a primeira vez, e depois mais 39 pontos. Portanto, com quantos pontos ficou o Ivo no final do jogo? A quantidade de pontos no final do jogo vai ser igual à diferença entre a quantidade de pontos que ele tinha no início do jogo, que são os tais 154, menos os pontos que ele perdeu na primeira e a segunda vez. Vamos fazer então o arredondamento de 154 à dezena mais próxima, para fazer a estimativa. 154 é um número constituído por 15 dezenas e 4 unidades. A dezena anterior é 150, 15 dezenas, e a dezena posterior é 160, ou seja, 16 dezenas. O valor médio entre a dezena anterior e a posterior é 155. O nosso valor está abaixo deste valor médio, significa que o arredondamento vai ser efetuado para a dezena anterior. Isto é, o 154 vai ser arredondado para a dezena anterior, ou seja, 150. Vamos ver o arredondamento de 18. 18 à dezena mais próxima. 18 é constituído por uma dezena e 8 unidades. A dezena anterior é 10 e a dezena posterior é 20. Com o valor médio entre a dezena anterior e a dezena posterior é 15 e o nosso valor é superior a esse valor médio, significa que o arredondamento vai ser efetuado para a dezena posterior. Isto é, o 18 arredondado às dezenas é igual a 20. Vamos ver o arredondamento de 39. É um número constituído por 3 dezenas e 9 unidades. A dezena anterior é 30 e a dezena posterior é 40. O valor médio entre a dezena anterior e a posterior é 35. Como o nosso valor é superior ao valor médio, significa que o arredondamento vai ser efetuado para a dezena posterior. Portanto, neste caso, 39 arredondado à dezena mais próxima vai ser igual a 40. Tendo o cálculo dos valores estimados, vamos determinar a quantidade de pontos no final do jogo. Portanto, vamos ter então 150 pontos, menos os primeiros pontos perdidos, que são 20. Isto dá, tirar 0 a 0 é 0, tirar 2 a 5 é 3. Aqui baixas 1, 130. E depois vamos tirar os segundos pontos perdidos, que é aos 130 vamos tirar os tais 40. Tirar 0 a 0 é 0, tirar 4 a 3 não é possível, temos que pedir uma centena emprestada ao 1, fica lá um 0 centenas. Passa uma centena, ou seja, 10 dezenas para a ordem das dezenas, que somado às 3 que já lá estavam, faz 13. Tirar 4 a 13 é 9. Aqui não tens nada, baixas o 0, que é 90. Portanto, ele no final do jogo ficou com 90 pontos. Vamos ver agora o cálculo real. Nós temos 154 pontos menos os 18 pontos perdidos, a primeira vez. Tirar 8 a 4 não é possível. Temos que pedir uma dezena emprestada ao 5. Ficam lá 4, vêm 10 unidades, que somadas às 4 já lá estavam, faz 14. Tirar 8 a 14 é 6. Tirar uma dezena a 4 é possível, é 3. E aqui baixa-se 1. Portanto, isto é igual a 136. Depois aos 136 pontos que ficou, vamos subtrair os 39 pontos, que foi o conjunto de pontos que ele perdeu numa segunda vez. Portanto, ficam 136 menos 39. Tirar 9 a 6 não é possível. Temos que pedir uma dezena emprestada ao 3. Ficam lá 2. 16. Tirar 9 a 16 já é possível. É 7. Tirar 3 a 2 também não é possível. Temos que pedir uma centena emprestada ao 1. Fica lá 0. Uma centena passa como 10 dezenas para a ordem das dezenas, que somadas às 2 que já lá estavam, faz 12. Tirar 3 dezenas a 12 é possível, é igual a 9. Portanto, isto é igual a 97 pontos. Aqui não baixamos o 0, é 97. Portanto, resumindo, o que é que nós temos? Fazendo o cálculo por estimativa,
nós chegamos à conclusão que ele no final do jogo ficou com 90 pontos. Se fizermos o cálculo real, ele fica com 97 pontos. Portanto, há uma diferença de 7 pontos entre o valor estimado e o valor real. Vamos então ver finalmente o quarto exercício, calcular a diferença entre os números. Temos aqui 3 subtrações e nestas subtrações utilizamos aqui uma metodologia de cálculo. Como nós verificamos aqui, esta, por exemplo, 64 menos 38, portanto, ele aqui utiliza uma metodologia que é a seguinte: vai verificar quanto é que tem que adicionar a 38 para chegar a 64. No fundo, adiciona 2 unidades para passar de 38 à dezena exata seguinte, que é 40, depois mais 10 para chegar à seguinte, 50, e mais 10 para chegar à seguinte, que é 60. E finalmente, a dezena exata seguinte é 70, portanto, como o nosso valor é 64, precisa apenas de 4 unidades. Portanto, 2 mais 10 dá 12, mais 10 dá 22, mais 4 dá 26. Portanto, esta é uma maneira alternativa de, em termos mentais, podemos fazer o cálculo de algumas diferenças. Pôs o vídeo para resolver essa questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Vamos imaginar a reta numérica, 38 para chegar a 40, que é a dezena exata seguinte, precisamos apenas de somar 2 unidades. Depois para a dezena exata seguinte são mais 10, depois para a dezena exata seguinte mais 10 e finalmente para o nosso valor, que é 64, apenas mais 4. Vamos então ver a diferença entre 68 e 34, em primeiro lugar. Tirar 8 a 4 não é possível, temos que pedir uma dezena emprestada ao 6, ficam lá 5, passa uma dezena, que são 10 unidades, que somadas às 4 ficam 14, tirar 8 a 14 é possível, é 6, e tirar 3 dezenas a 5 é 2 dezenas, portanto 26, portanto a diferença é 26, confirma o nosso cálculo mental. Vamos então confirmar que a adição destas 4 parcelas é igual a 26, temos 2 mais 10 mais 10 mais 4, portanto 2 mais 4 dá 6, não vai nenhum atrás, 1 mais 1 dá 2, dá 26, o que confirma o algoritmo da subtração. Vamos ver então o exemplo seguinte. Temos 102 menos 48. Imaginemos aqui a reta numérica, uma escala de 5 em 5. 48 para chegarmos à dezena exata seguinte é apenas 2 unidades, portanto 2 unidades para chegar a 50. Depois temos mais 10 para chegar a 60, mais 10 para chegar a 70, mais 10 para chegar a 80, mais 10 para chegar a 90 e mais 10 para chegar a 100. Chegando então a 100, como o nosso número é 102, é necessário apenas adicionar 2 unidades, certo? Portanto, vamos fazer primeiro o algoritmo de subtração, 102 menos 48, tirar a 8 a 2 não é possível, temos que pedir uma dezena emprestada, mas como não temos, temos que passar à centena. Temos que pedir uma centena emprestada, ficam lá 0, passam 10 dezenas para as dezenas, que somadas às zeros que já lá estavam faz 10. Portanto, aqui continuamos a não poder fazer a subtração, mas podemos agora pedir uma dezena emprestada ao 10. Ficam lá 9, passam 10 unidades para a ordem das unidades, tirar 8 a 12 já é possível, é 4. Tirar 4 dezenas a 9 é possível, é 5. E aqui baixa-se o 0, portanto é 54. Vamos agora então confirmar que a adição destas parcelas corresponde a 54. Temos então 2 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 5 dezenas exatas, que é 50, mais 2 unidades. Portanto, aqui 2 e 2 dá 4, e aqui baixas o 5, 54. Portanto, 54 corresponde exatamente ao valor da diferença que nós calculamos através do algoritmo. Exemplo seguinte, 2415 menos 1399. Podemos imaginar aqui uma escala na reta numérica de 100. Temos então 1399, que é o nosso número. Para passar à centena exata seguinte é 1400, basta somar 1. Depois, para chegar de 1400 a 2400 é somar 1000, não é? E depois de 2400 para 2415 basta adicionar 15. Temos então a adição de 3 parcelas, 1 mais 1000 mais 15. Vamos fazer primeiro o algoritmo da subtração, isto é, 2415 menos 1399. Tirar 9 a 5 não é possível, temos que pedir uma dezena emprestada a 1, fica lá 0, não é assim? Passam 10 unidades, que somadas às 5 faz 15. Tirar 9 a 15 é possível, é 6. Tirar 9 a 0 não é possível, temos que pedir uma centena emprestada a 4, ficam lá 3. Passam 10, uma centena, ou seja, 10 dezenas para a ordem das dezenas, que somadas às 0 que já lá estavam, faz 10. Tirar 9 dezenas a 10 é possível, é 1.
Tirar 3 centenas a 3 é possível, é 3. E tirar uma unidade de milhar a 2 é possível, é igual a 1. Portanto, isto é igual a 1016. Vamos confirmar se a soma das nossas três parcelas corresponde a 1016. Temos 1 mais 1000 mais 15, 5 e 1, 6, não vai nenhum de trás. Baixa-se 1, baixa-se o 0 e baixa-se 1. Portanto, 1016. O que confirma exatamente que o nosso valor corresponde à diferença calculada através do algoritmo. Resumindo, o que é que nós temos? No primeiro caso, temos 26, 64 menos 38 é igual a 26, isto é igual a 2 mais 10 mais 10 mais 4, dá os 26. No segundo caso, temos 102 menos 48, que é 54, que é igual a 2 mais 5 dezenas exatas, que é 50, mais 2 dá 54. Finalmente, no terceiro caso, temos 2415 menos 1399 é igual a 1016, ou seja, 1 mais 1000 mais 15. Portanto, 1 mais 15 dá 16, com 1000 dá 1016.